Gênesis, capítulo 5, versículo 24, é o primeiro versículo que eu quero ler. Gênesis 5, 24. A palavra de Deus diz assim: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O segundo versículo está em Gênesis 6, versículo 9. Gênesis 6, 9 diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Nesta noite, eu quero falar durante alguns minutos sobre o que significa andar com Deus. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Fala aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus eu peço agradecido. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de dois textos que falam de dois homens diferentes. O primeiro fala sobre Enoque e o segundo fala sobre Noé. E o que se destaca sobre esses dois homens, sobre esses dois personagens bíblicos, é que os dois, a Bíblia afirma claramente que os dois andaram com Deus, né? Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus, ele teve um relacionamento profundo e constante com Deus, a ponto de Deus o tomar para si. Lá em Hebreus 11, 5, diz que Enoque foi transladado, foi transportado para o céu, para Deus, para que ele não visse a morte, né? Nós cremos que foi uma espécie de arrebatamento que aconteceu com Enoque. E o segundo aí, Noé, um homem justo e perfeito em suas gerações, porque ele andava com Deus. Esses dois homens viveram no período pré-diluviano, antes do dilúvio. Mas, irmãos, quando olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que o segredo da vida cristã, em todos os períodos da história humana, é andar com Deus. Se você olha para a vida de Abraão, irmãos, Abraão, ele se tornou o pai da fé porque ele andou com Deus. Nós podemos ver Moisés sendo usado grandemente por Deus para livrar o povo de Israel da escravidão no Egito, porque Moisés andou com Deus. Podemos ver os apóstolos se tornando as testemunhas que Cristo queria que eles fossem, e sendo usados para registrar o Novo Testamento na forma escrita, e isso só foi possível porque os apóstolos andaram com Deus. Os cristãos primitivos, meus irmãos, também, eles enfrentaram perseguições, enfrentaram o confronto da sua fé, a ponto das lideranças chegarem e dizer: se você não negar Cristo, você vai morrer. E nós podemos ver os cristãos primitivos dizendo que não negariam a Cristo, sendo fiéis até a morte, porque eles andaram com Deus. E se nós, meus amados irmãos, queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo e fazer a diferença em nossa sociedade, nós também precisamos andar com Deus. Muitos crentes estão desanimando da fé. Igrejas estão deixando o seu primeiro amor, deixando o mundo, a imoralidade entrar dentro da igreja, aceitando o pecado em suas vidas e tornando-se igrejas mornas, porque elas estão negligenciando este andar com Deus. Pessoas, maridos e mulheres, estão tendo problemas no seu relacionamento porque estão negligenciando o andar com Deus. Filhos estão tendo problemas nos seus relacionamentos com os pais e pais com filhos, porque não estão andando com Deus. E vários outros exemplos que eu poderia mencionar. Então podemos ver aqui que andar com Deus é a chave. Andar com Deus é o segredo da vida cristã. Mas afinal de contas, o que significa andar com Deus? Para explicar, irmãos, o significado de andar com Deus, eu quero apresentar 3 verdades que envolvem andar com Deus. E eu creio que através dessas 3 verdades vocês vão entender o que significa andar com Deus.
Em primeiro lugar, andar com Deus envolve em estar junto. Envolve estar juntos. Para que duas pessoas possam andar juntas, isso envolve proximidade. Proximidade. Um exemplo para os irmãos entenderem o que eu quero dizer aqui, a gente está sem carro, então a gente está levando e buscando a Sarinha de pé. Então, quando eu levo a Sarinha para a escola, às vezes ela começa a se distanciar de mim. E ela vai andando mais rápido e ela toma uma certa distância. Então, eu tenho que adverti-la, né, mandando ela, Sara, espera, eu quero que você anda junto comigo. Então, esse andar junto envolve proximidade. Envolve proximidade, envolve estar juntos. E quando nós falamos sobre andar com Deus, irmãos, nós precisamos entender algumas verdades. E a verdade principal é que nem todo mundo anda com Deus. Ah, pastor, mas isso eu já sabia. Mas eu vou além. A gente precisa entender o que a Bíblia ensina a respeito da velha natureza e da nova natureza, da condição que o ser humano se encontra diante de Deus. Quando nós falamos de andar com Deus, nós precisamos entender sobre a realidade do pecado e a realidade da separação com Deus. Por causa do pecado, nós estamos separados de Deus. Alguém, por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos 3:23 e leia para nós. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Obrigado, irmã. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Está nos ensinando? Todos nós somos pecadores e, por sermos pecadores, estamos separados da presença de Deus. É isso que esse texto está afirmando. O pecado separou a humanidade de Deus e colocou a humanidade em uma condição de inimizade diante de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago 4:4. Abra aí. Veja o que esse texto diz. Tiago 4:4. Tiago já está lá no finalzinho da Bíblia. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O pecado, irmãos, colocou o ser humano em uma condição de inimizade para com Deus. Todo ser humano da face da terra precisa ser reconciliado com Deus, porque todos, irmãos, naturalmente estão alienados de Deus, estão separados de Deus. Inclusive o Senhor Jesus Cristo, ao olhar para as multidões, lá em Mateus 9:36, ele diz o seguinte, o texto diz assim, que Jesus teve grande compaixão das multidões, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Em outras palavras, ele olhou para as pessoas e eles viram elas andando por caminhos que não eram os caminhos de Deus. Elas estavam desgarradas, elas estavam alienadas, extraviadas do caminho de Deus. Todos precisamos ser reconciliados com Deus. Você tem uma pergunta, Aninha? Pode perguntar. 4:4. Tiago 4:4. Está falando lá, nesse texto, que aquele que não anda no caminho de Deus, ele se coloca numa condição de inimigo de Deus, uma condição de inimizade com Deus. E por essa razão, todos precisam ser reconciliados com Deus. E a única maneira do ser humano ser reconciliado com Deus é através de Jesus Cristo. Agora eu quero convidar você a abrir um texto muito importante que vai explicar sobre isso.
Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos? Está ensinando que antes estávamos sem Deus no mundo, estávamos separados de Deus. Mas ao enviar Jesus Cristo, Deus, através de Jesus, através da obra de Cristo na cruz do Calvário, da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição, todo aquele que arrependido crer em Jesus, recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador, é reconciliado com Deus. Tanto judeus como não judeus, como qualquer pessoa de qualquer nação, através de Jesus, é reconciliado com Deus. Essa reconciliação não era algo fácil de acontecer, porque envolvia derramamento de sangue. Deus não poderia simplesmente dizer, não, eu perdoo você dos seus pecados, eu te aceito você do jeito que você é, pode vir que está tudo certo. Não, Deus não poderia fazer isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus nos ama, ao mesmo tempo que Deus é gracioso e misericordioso, Deus também ele é justo. E a justiça de Deus exige que o nosso pecado seja punido. E o amor de Deus não anula a justiça de Deus. Portanto, meus amados irmãos, um derramamento de sangue, um sacrifício, uma punição deveria acontecer. Agora, o que a Bíblia nos apresenta é que Deus, o próprio Deus, na pessoa do Filho Jesus Cristo, Ele desce do céu, Ele vem a este mundo, para que através do sacrifício na cruz, Ele pudesse dar a sua vida para nos salvar. A morte de Cristo foi oferecida pelos nossos pecados. Jesus morreu no seu lugar, em seu favor, pelos seus pecados. E então, meus amados, através da obra de Cristo, nós podemos ser reconciliados com Deus. Um segundo texto que eu queria apresentar é Romanos capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, através do pecado, o pecado causou uma separação entre nós e Deus. Mas agora, através de Jesus Cristo, Deus está nos chamando para que, através da fé em Jesus, através da obra de Cristo na cruz, eu e você sejamos reconciliados com Deus. E todos aqueles que recebem Cristo, que creem em Cristo, que depositam em Jesus a sua confiança, a sua esperança, a sua fé, é reconciliado com Deus. Então, a partir de Cristo, meus amados, nós podemos andar com Deus. Não existe outra maneira de andar com Deus, a não ser através de Jesus Cristo. A religião não pode nos conectar com Deus. Na verdade, a religião, num certo sentido, ela foi inventada pelo ser humano, ela foi criada pelo homem, numa tentativa do ser humano se reconectar com Deus pelos seus esforços próprios.
Nós podemos ver, por exemplo, Abel e Caim, quando eles vão cultuar a Deus. Abel, ele aceita o Evangelho, ele aceita o sacrifício de Cristo como suficiente para a sua salvação, e ele demonstra isso oferecendo um animal inocente, da maneira que Deus havia determinado. Mas já Caim, ele recusa, ele quer, através dos frutos do seu suor, através ali dos frutos que ele fazia, dos frutos da obra das suas mãos, ele queria alcançar o favor de Deus. E ele foi rejeitado e também a sua oferta, porque ele rejeitou o sacrifício de Deus. E vários momentos na história, nós vemos o ser humano tentando acessar a Deus com seus próprios esforços, mas a Bíblia mostra que a única maneira de termos acesso a Deus, de sermos reconciliados com Deus, de andarmos com Deus, é através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já foi reconciliado com Deus? Você já teve um encontro pessoal com Cristo, aonde Ele, te convencendo da realidade do pecado, te convencendo que você é um pecador, que você precisa dEle, você precisa recebê-lo como seu Salvador, você já entregou sua vida a Cristo, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já se agarrou em Cristo com todas as suas forças, escolhendo amá-lo e escolhendo andar com Deus através de Jesus Cristo? Se sua resposta é não, não deixe para amanhã. Essa decisão tem que ser tomada o quanto antes, porque amanhã Deus pode pedir a sua alma. Você está pronto para encontrar com Deus? Então tome essa decisão o mais rápido possível, entregando a sua vida a Cristo, escolhendo se agarrar em Jesus com tudo que você tem, confiando a sua eternidade, confiando a sua vida em Jesus Cristo e na obra redentora que Ele fez lá na cruz do Calvário. Somente assim poderemos andar com Deus de verdade. Então, em primeiro lugar, andar com Deus envolve estar juntos. E nós só podemos estar junto com Deus através de quem? De Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Segundo, andar com Deus envolve relacionamento. Relacionamento. Duas pessoas podem até andar juntas, mas se não tiverem bom relacionamento, podemos ter problemas. Um exemplo para os irmãos entenderem o que eu quero dizer aqui. Eu estou andando junto com a minha esposa, às vezes no carro, às vezes na rua, tenho tentado andar com ela, até tentado demonstrar, né, que amor, honrá-la, né, andando de mãozinha dada. Eu confesso que tem hora que eu esqueço, né, fico lá balangando a mão, aí ela vem e coloca a mão aqui no braço, aí eu pego na mão dela, enfim, tenho tentado, né, mostrar amor por ela. Mas, irmãos, eu posso estar andando junto com a minha esposa. Se eu ficar mais de 30 minutos sem falar com ela, certamente ela vai virar para mim e vai me perguntar se está tudo bem comigo. Talvez esse tudo bem dela pode ser assim: amor, está tudo bem aí? Você está orando, está conversando com Deus, ou você está brava comigo? Então, olha, andar junto também é necessário ter relacionamento, né? Quando eu estou no carro, por exemplo, ela pergunta, a gente está vindo de Franca, ela pergunta, está tudo bem aí? Mas aí ela pergunta se eu estou acordado, né? Aí eu já entendo que a pergunta é, você está acordado? Está tudo bem aí, né? Mas quando a gente está indo para algum lugar e ela pergunta, está tudo bem? Você está orando, está conversando com Deus, está bravo comigo? Como é que está as coisas aí? Está tudo certo? Né? Então, irmãos, relacionamento é algo que tem que estar junto com o estar junto, com a proximidade. Se você tem proximidade, mas você não tem relacionamento, você pode ter um problema. Agora, quando nós falamos de relacionamento, o relacionamento envolve diálogo, envolve respeito, envolve amor, dedicação e comprometimento. Por exemplo, no casamento, tem que ter essas coisas. Você precisa aprender a conversar com o seu cônjuge. Você precisa conversar, aprender a ouvir também, porque o diálogo é uma via de mão dupla, ok? Então, do mesmo jeito que você conversa, que você fala, você também precisa ouvir, né? Envolve
respeito, envolve amor, envolve dedicação, envolve comprometimento. E não é diferente com Deus, meus amados. Deus, Ele te salvou para relacionar-se com você. O nosso Deus é um Deus grandiosíssimo, um Deus altíssimo, um Deus que está além do tempo, um Deus que é infinito, um Deus que está cuidando do universo, que mantém todas as coisas funcionando perfeitamente. Mas, irmãos, Deus não é um Deus que está distante, um Deus inacessível, não. Deus, Ele te salvou, Ele te regenerou, Ele te reconciliou com Ele para ter relacionamento com você. Ele quer se relacionar com você. Agora, para nós nos relacionarmos com Deus, irmãos, existem algumas coisas importantes que devem existir. Como, por exemplo, no relacionamento com Deus tem que haver diálogo. Tem que haver diálogo. E quando nós falamos diálogo, nós estamos falando em falar com Deus e ouvir a Deus também. E como isso acontece, a dinâmica disso na vida cristã? Como nós falamos com Deus? Através da oração. E como nós ouvimos a Deus? Através da palavra de Deus. Irmãos, eu ouvi uma ilustração muito pertinente a respeito disso. Estava ouvindo o pastor pregando, o pastor Eduardo Johnson, pregando, e ele mencionou uma coisa interessante na mensagem dele. Muitas pessoas oram: Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir o Senhor, ó Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, como se Deus sobrenaturalmente fosse abrir o céu e balbuciar palavras para você ouvir. Deus não vai fazer isso, meu amado. Não vai fazer, sabe por quê? Porque o que Deus precisava falar, Ele já falou, e está aqui. Se você quer ouvir a palavra de Deus, vai passar tempo com as Escrituras, vai ler, vai meditar, vai estudar a Bíblia, e Deus certamente vai falar com você. Vai falar com você, porque, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela não contém porções da palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz, ela entra dentro dos nossos corações, ela toca lá dentro e mostra para nós, irmãos, o que precisamos fazer. Ela nos orienta, ela nos guia. Deus está mostrando a vontade dEle para você, e a nossa parte é ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados, nós precisamos, no nosso relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus. Deus, Ele fala conosco constantemente, mostrando a vontade dEle. E nós, como crentes em Cristo que querem andar com Deus, precisamos colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém, irmãos? Precisamos viver aquilo que Ele tem nos ensinado. Também no relacionamento com Deus tem que haver um profundo respeito por Deus. Várias vezes por semana nós nos reunimos lá em casa com a família, para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, para a gente meditar em alguma verdade das Escrituras. A gente está fazendo isso. E algumas vezes, quando nós vamos orar, os meus filhos, eles puxaram uma coisa de mim, né? Eu tenho essa cara de bravo aqui, mas lá no fundo eu não sou bravo. Na verdade, eu sou muito alegre dentro de casa, eu brinco com os meninos. Tem hora que a Claudineia não sabe se eu sou o marido ou se eu sou um dos filhos dela, né? Para os irmãos terem uma ideia como é que funcionam as coisas lá em casa. Mas, irmãos, às vezes, na hora que a gente está sentado, que a gente começa a orar, um dos meus filhos começa a rir. E aí, logo eu paro a oração e chamo a atenção, porque na hora que estamos orando, não é uma hora de brincadeira. Não é hora da gente, no caso ela está rindo, não é de felicidade, ela está rindo porque ela está rindo de alguém, que ela está lembrando de alguma coisa, porque alguém fez alguma brincadeira ali, fez alguma gracinha e ela está rindo. Então, irmãos, hora da oração não é hora disso.
A hora de orar é a hora de falarmos com Deus. Tem que haver respeito. Na hora da mensagem da palavra de Deus também, na hora que o pastor está pregando, que alguém está ensinando a palavra de Deus, nós precisamos ter respeito pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Não é hora da gente, na hora da mensagem, não é hora da gente mandar mensagem no celular. Na hora da mensagem, na hora do culto, não é hora da gente brincar no celular, mandando nas redes sociais ou qualquer outra coisa. Na hora do culto é a hora de nós ouvirmos a voz de Deus e termos um relacionamento com Deus. Então, irmãos, esse respeito tem que haver nas nossas vidas. Eu já vi casos, irmãos, isso já aconteceu comigo, inclusive uma vez, de um irmão ficar várias vezes saindo lá para fora, olhar o carro. Porque ele estava com medo de alguém passar e roubar o carro dele na rua. Meus amados, nosso Deus, Ele é poderoso, amém, não, irmãos? Na hora de nós estarmos no culto, é a hora de nós estarmos focados nas coisas de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo, pastor, eu não vou na igreja na quarta-feira, ou no domingo à noite, ou no domingo de manhã, porque eu não posso sair, porque se eu sair eles vão entrar lá e vão roubar, eu tenho medo de ser roubado. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não guardará a casa e vão vigiar a sentinela. A nossa confiança não pode estar na nossa presença lá, tem que estar no Senhor que guarda, amém, irmãos? Então isso é importante para as nossas vidas. Esse respeito por Deus, esse amor pelas coisas de Deus. E no nosso relacionamento com Deus, tem que haver um verdadeiro amor. E quando nós falamos de amor, lembra-se, não é senso de pertencimento. Amor envolve uma disposição em sacrificar a si mesmo, porque foi justamente isso que Deus fez por nós. A Bíblia diz que Cristo amou a sua igreja e deu a si mesmo por ela. Da mesma maneira, quando nós amamos, nós vamos estar dispostos em sacrificar as nossas vidas. E a Bíblia diz, lá em Mateus 22:37, Jesus dizendo que nós precisamos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. Jesus, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 37, diz que quem ama pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, Jesus dizendo. Que quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno dele. Então nós precisamos amar a Deus e amar o Senhor Jesus Cristo mais do que amamos qualquer outra coisa, mais do que amamos qualquer outra pessoa, mais do que amamos a nós mesmos. Precisamos amar Jesus. Amém, irmãos? Precisamos amar. E o amor envolve sacrifício. Envolve sacrifício. Tem que haver dedicação, tem que haver comprometimento. Relacionar-se com Deus envolve esforço, envolve trabalho, envolve empenho da nossa parte. Não adianta, nós estamos vivendo num período onde as pessoas querem mais e mais comodidade, mais e mais conforto, mais e mais facilidades. E muitas pessoas acham mais fácil servir ao Senhor à distância do que servir ao Senhor presencialmente. Mas eu vou dizer, andar com Deus envolve proximidade. Andar com Deus envolve relacionamento. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, andar com Deus envolve submissão. Esse é o último ponto, viu, irmãos? Envolve submissão. Quando duas pessoas caminham juntas, um dos dois tem que determinar o caminho e o outro tem que se submeter. Para os irmãos entenderem. Eu e minha esposa, como eu disse, às vezes nós buscamos a Sara juntos. E teve uma vez agora, recentemente, que isso aconteceu. Nós fomos buscar a Sara juntos. Ou levar a Sara juntos, não me lembro. Acho que nós fomos buscar a Sara, né? Juntos. E aí nós subimos aqui essa rua aqui do Peixoto, aqui, que tem essa subida forte, pela ponte aqui. É mais ou menos aqui, nesse rumo aqui. Né? Tem a ponte, nós acabamos de subir a ponte, subir aquela subida, né? E aí eu queria ir reto para a gente chegar na Avenida Amazonas. Ela queria subir,
subir até lá no final da rua, onde que dá do lado de baixo ali desse complexo esportivo aqui, né, onde que tem a creche agora, e depois, do lado ali daquela igreja católica, chegar e entrar na avenida aqui. E aí eu insisti com ela, não, vamos por aqui que é melhor. E ela disse, não, mas por aqui é melhor. Aí nós estivemos num impasse. Irmãos, se nenhum de nós dois se submetesse, concordasse um com o outro, ia haver uma ruptura ali. Vocês concordam comigo? Ela iria pelo caminho dela e eu iria pelo meu caminho. Só que nós entramos num consenso. Né? A Bíblia não, né? O ditado diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então eu fui pelo caminho dela. Brincadeira. Mas a gente decidiu ir pelo caminho dela. E nós fomos juntos. Acabamos de subir ali e fomos pelo caminho dela. Mas quando duas pessoas estão juntas, entendam. Alguém tem que determinar o caminho que a gente vai passar. E quando um determina, o outro tem que se submeter. E quando nós falamos, irmãos, de andar com Deus envolve submissão à vontade dEle. O ser humano, naturalmente, irmãos, quer fazer as coisas do seu jeito, à sua própria maneira, independente de Deus. É lógico que o ser humano que acredita em Deus, ele vai dizer, não, eu quero que Deus vai comigo. Mas eles querem considerar Deus como alguém que vai estar submisso a nós. É Deus que tem que seguir no caminho que eu quero. E não é assim que funciona. Sou eu que tenho que me submeter a Ele, não o contrário. Quando nós decidimos andar com Deus, precisamos escolher nos submeter plenamente a Ele. Eu não posso andar pelo caminho que quero, mas eu preciso seguir a Deus no caminho que Ele determinou para mim. Submeter e vai envolver abnegação, vai envolver uma entrega da nossa parte. Aquilo que o Senhor Jesus disse, de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, vai ser uma realidade aqui, irmãos. Por quê? Nós precisamos nos entregar plenamente a Ele e descansar que o caminho que Ele quer para nós é o melhor. É o melhor. E quando nós entendemos que o caminho de Deus é infinitamente melhor do que o caminho do homem, nós vamos descansar nele. A Bíblia diz em Salmo 18:32 que o caminho de Deus ele é perfeito. Em Isaías 55, 8 e 9, diz que o caminho de Deus é mais elevado do que o caminho do homem. E Provérbios 14, 12, diz que o caminho do homem sempre leva a caminhos de morte. O seu fim sempre leva à morte. Deus ele é eterno, Ele é infinito, atemporal e perfeito. Nós, por outro lado, somos finitos, temporais e imperfeitos. Eu pergunto, qual caminho vai ser melhor? O caminho de Deus. Não significa que o caminho de Deus é mais fácil, não. Às vezes o caminho de Deus vai ser o mais difícil. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o caminho de Deus sempre será o melhor. Mesmo que na hora que nós estivermos trilhando pelo caminho que Deus determinou pela sua palavra, estiver difícil, tortuoso, lembre-se, esse é o melhor caminho que eu devo seguir. Andar com Deus envolve submissão e renúncia. Concluindo, nós vimos aqui alguns significados, algumas verdades relacionadas ao andar com Deus, aonde nos leva a entender o significado de andar com Deus. Andar com Deus envolve estar juntos, lado a lado, envolve proximidade. E nós só podemos nos aproximar de Deus através de quem? De Jesus. Andar com Deus envolve relacionar-se, envolve comunicação, respeito, amor, comprometimento e dedicação. Andar com Deus envolve submissão, deixar Deus conduzir
as nossas vidas. Deixar Deus mostrar qual o caminho que precisamos seguir. Eu pergunto para você, você tem andado com Deus? Você já se aproximou, já foi reconciliado com Ele por Jesus Cristo? Você tem tentado andar com Ele? Você tem tentado se relacionar com Ele? Você tem se submetido a Ele? Se você ainda não foi reconciliado com Deus, crendo e confiando em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a decisão tem que ser tomada o mais rápido possível. Todos precisam ser salvos. E a salvação está em Jesus Cristo, não está no batismo. Não confie no seu batismo. Seja no batismo infantil, seja no batismo de alguma igreja evangélica, não confie no seu batismo. Não confie na religião, na sua religiosidade, na sua obediência. Confie no que Cristo fez por você. Confie na pessoa de Jesus Cristo e na obra que Ele realizou. Pois é somente em Cristo que somos reconciliados com Deus. Agora, se você já foi reconciliado com Deus, meus amados, precisamos desenvolver uma vida de relacionamento constante e submissão a Deus. Precisamos, irmãos, andar na fé. Precisamos, irmãos, andar com Deus todo o tempo, em oração, buscando o Senhor. Precisamos submeter, dar ouvidos à sua palavra, precisamos nos esforçar por Jesus, precisamos estar comprometidos com Ele, precisamos, irmãos, estar submissos a Ele. Essa submissão não é à igreja local, essa submissão não é à autoridade, não é ao pastor, essa submissão é a Jesus Cristo. É a Ele que iremos prestar contas um dia. Portanto, precisamos nos submeter. Se queremos crescer na fé, se queremos que os nossos filhos aprendam a se relacionar com Deus, é necessário que andemos com Deus. Se queremos, irmãos, se nós não andarmos com Deus, nós vamos desanimar. Se você não anda com Deus, você vai deixar o primeiro amor, você vai se conformar com o mundanismo, você vai tolerar pecados em sua vida, você vai se tornar um crente morno, nós vamos nos tornar uma igreja morna, e de acordo com Apocalipse 3, versículos ali 14 em diante, você pode ver que Deus, Ele olha para a igreja morna e diz que vomitar-te-ei, porque Deus se enoja de pessoas medíocres, de crentes medianos, de crentes mornos. Deus quer crentes avivados, Deus quer crentes fervorosos, Deus quer crentes que verdadeiramente andam com Ele, de verdade. E nós só iremos impactar o mundo onde nós estamos, irmãos, se verdadeiramente andarmos com Deus. Onde estão os seus olhos? Onde está a sua fé? Onde está o seu coração? Que nós possamos, resolutos, decidir em andar com Deus.